Ué, o que vocês estão fazendo aqui? Hello! A gente mora aqui. É. E você, tá fazendo o quê? Vou fazer um vídeo de curiosidades agora. Tá, vocês podem dar uma voada por aí? Beleza. É. Cadê a claquete? Cadê a claquete? Cena 3, tomada 10. E aí, galera? Aqui é o Paiato de novo. Nossa, deu uma arrancada meio brava aqui, mas vamos lá. Aqui é o Paiato falando. E o vídeo de hoje é sobre os easter eggs, referências, curiosidades, menções e o que aparecer, né, na nossa lista, na colinha que tá aí, sobre a primeira parte do filme Conversa de Borboletas, O Caçador. Galera, eu fiz uma postagem esses dias que a parte 3 do filme foi removida. O que acontece? A terceira parte, ela tinha créditos e tinha 2 cenas pós-créditos também. Mas a música que eu usei nessa cena, ela foi... Já sabe o que o YouTube fez, né? Eu tive que lançar na época uma nova versão, só que sem créditos. Ficou meio xoxo, sabe? Então, como agora eu estou reformando tudo, né? Principalmente o canal das Mariposas, eu estou dando uma reformada e tal. Vocês estão vendo que estão saindo vídeos novos, tá? E aí eu pensei em tirar do ar, quer dizer, eu não removi o vídeo ainda, a terceira parte, ela tá como privada, né? Aí quando eu fizer o upload da nova versão, que eu vou fazer uma nova versão com créditos e 2 pós-créditos novos, isso vai ser uma novidade, tá bom? Eu vou... Nossa, já me perdi. Eu já vou trocar a antiga pela nova versão e beleza, né? Mas o vídeo de hoje é sobre os easter eggs, curiosidades e blá 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 da primeira parte. Vamos lá? O filme começa com o Moacir Fachini, no caso o jardineiro, contando uma história. O jardineiro e o caçador. Uma história bem breve, né? Depois a gente vai ouvir a história mais completa na segunda parte do filme. E essa história foi publicada em meados de 2015, por aí, pelo Moacir Fachini, no jornal Trentino. Então eu resolvi pegar essa história, né? Essa parte da história, ó, a história inteira, eu acho. É a história inteira. E adaptar para o roteiro das Mariposas, né? Por isso que o vilão é o caçador e o jardineiro, que não é bem o herói, mas a gente entende que ele vai passar a mensagem para o Sim. Ele vai contar essa história do jardineiro e do caçador para o Sim, né? Essa é a função do jardineiro no filme. E depois a gente vê lá pro final do filme que o jardineiro, ele tem a chave do reino mágico e tal, como eles falam. Então essa história, ela é uma história do Moacir Fachini e outra parte roteirizada por mim, né? Eu, o Alex e o Marlon, tá? O caçador, o pai do caçador, na verdade, né, que aparece lá no flashback, ele é o Marlon Merizio também. E ele é pai do Gabriel Merizio, que fez o Caçador Mirim. E o caçador adulto é o Marlon Merizio. Então são pai e filho na vida real, né? E são pai e filho também no flashback, né? Tanto é que depois o filho se torna o pai, acho que vocês estão entendendo, né? E no caso do jardineiro, é avô, pai e filho na vida real. O Moacir Fachini, ele faz o jardineiro adulto, né? No caso idoso já. O Júlio César Fachini faz o jardineiro criança e o Alex Fachini faz o pai do jardineiro criança, né? E aí nesse caso são pai e filho mesmo. E aí o filho é interpretado pelo avô quando adulto, entendeu? Então são avô, pai e filho. Bom, depois que o flashback termina, a gente entra para a cena das mariposas. A abertura acontece como na série, né? Nos episódios da série. E tem a seguinte frase: enquanto isso, em outro lugar do mundo... Então isso veio, né, no caso de alguns episódios, eu acho que não é todos. Não é todos, mas tem episódios que tem essa fala, e isso foi pro filme, né? Ah, mas Conversa de Borboleta se passa alguns momentos depois de Aranha 6, por exemplo, né? Mas então eles deveriam estar falando da Dilma ainda? Não, gente, é que a cena em que as mariposas estão conversando ali no início, ela se passa muito depois da história do filme. Lembra que eles estão dizendo sobre... Eles estão contando a história, né? Essa história se passa um pouco depois de Aranha 6, isso é fato, mas o momento em que eles estão conversando é depois disso tudo. Então, nesse momento, é considerado como o momento do lançamento.
falando do Joel agora, o Joel no filme, ele tem muita ligação com o número 3. Por exemplo, eu vou falar sobre isso nas outras partes também, né? Porque tem coisas que acontecem na parte 2, na parte 3, faz sentido, né? Olha só, descobri agora que o filme tem 3 partes, né? Já começou aí. Tá, o Joel e a ligação do número 3. Primeiro, vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, o Joel tem 3 dedos porque ele perdeu um na serralheria, né? O Sin, ele fala que tem 4 dedos, né? E o Joel só tem 3 porque ele perdeu o dedo e tal. Mas o Joel, sim, ele tem envolvimento com o número 3. E a primeira coisa que aparece desse negócio do número 3, eu acho que é a primeira, não sei se é a primeira. Mas ele fala que estava ajudando um amigo. Isso vai acontecer mais 2 vezes no filme. Ele vai falar isso, né? Eu acho que na parte 2 uma vez e na parte 3... Bom, depois disso, o Joel fala assim, né? Pro Sin. Que você queria lutar com o Megazord. Uma coisa assim, sabe? E aí... Isso refere-se ao quê? Tem uma ou 2 aberturas na série, né? Que quando eles falam, tipo assim, eu sou o Billy, eu sou o Joel, e eu sou o Sin, e nós juntos, aí o Sin troca por outra coisa, né? Ele fala. E aí eu acho que tem 2 vezes que ele troca pra Power Rangers, então a referência do Megazord, nesse caso, vem de Power Rangers, né? Nessa abertura das mariposas. Teve um easter egg que a gente pensou no dia do lançamento, a gente ia fazer um easter egg real, na vida real, só que acabou não acontecendo. Qual que foi? Tem um momento que o Sin fala da Maria Pipoqueira, né, que ele quer pipoca e tal. No dia do lançamento, isso dia 25 de agosto de 2017, a gente ia chamar a Maria Pipoqueira, pra quem é de Nova Trento conhece, né, que ela tá sempre nas procissões e em vários outros eventos. E aí, era pra ela estar nesse evento, a gente ia convidar ela, mas eu não sei se foi por questão de agendamento ou eu acabei esquecendo mesmo e ela acabou não participando. Mas a referência ficou, né? Da Maria Pipoqueira mesmo assim. Eu vou fazer storyboard de cenas deletadas do filme. Sim, Conversa de Borboletas teve cenas que não foram pro filme. Isso porque na época eu não tinha tanto recurso de gravação e edição como eu tenho agora, né? Eu vou fazer storyboards de cenas deletadas do filme, né? Sim, teve cenas deletadas. E uma delas envolve o Barata Verde e uma conversa que ele teve com as mariposas antes de elas se transformarem em humanos. Ele vai explicar como funciona a máquina, que é mencionada, né? Depois eu acho que na segunda parte desse vídeo eu vou explicar sobre a máquina. Enfim. Eles têm uma conversa, aí eles referenciam, que eu lembro no roteiro, né? Tinha David Jones, tinha outras coisas também, né? E essa cena ela não tá no filme, né? Só aparece o Barata Verde bem rapidinho e as mariposas e pronto, acabou. É isso, né? Mas vai ter sim um storyboard dessa cena e vai ter de outras cenas também. Uma ideia que eu e o Marlon a gente teve no roteiro, né? Por exemplo assim, sabe aquela parte que o Billy, mariposa ainda, tava falando na rodoviária! Na rodoviária! Então isso se encaixa com a cena em que o José Castro Pereira, que é o corpo humano em que o Billy entra depois, né? Ele tá conversando lá no celular, né? Na Câmara de Vereadores e tal. E aí ele fala bem na hora, onde eu moro? Aí bem nessa hora, um pouquinho depois, entra o Billy, né? O que seria a alma do Billy, entra no corpo dele. E aí, então, se juntar tudo fica, onde eu moro? Na rodoviária! Na rodoviária! Entendeu? Então ele meio que passou uma informação errada, não sei. Ficou desse jeito, né? Bom, depois quando o Juliano, que na verdade se torna o Joel depois, né? A alma do Joel entra no corpo dele, ele tá espionando uma janela. Que janela que ele tá espionando? Aí que fica, né? O que ele tá espionando? Né? O que vocês acham? O que vocês acham que ele tá espionando? Óbvio, né? Óbvio. Tá, enfim, mas depois disso ele olha pra baixo com binóculos e aí aparece o policial, né? Que é o Alex Hacker. E quando o Joel abaixa o binóculos, no fundo, se vocês perceberem, passa uma caçamba azul. Essa é a mesma caçamba que aparece no Jornal Transformal 2, lá no canal do Jornal Transformal, tá? E aparece depois, né? Não é a mesma caçamba, mas referencia a mesma caçamba em outros episódios ali do jornal também, né? Então essa referência... Isso, na verdade, não foi combinado, isso foi... Teve duas... Assim, quando eu gravo filme, eu gravo 2, 3, 4 vezes a mesma cena.
E essa cena passou a caçamba. Então eu acabei deixando no filme por causa da caçamba, entendeu? Foi o motivo e tal, pra virar easter egg, né? Porque isso vira conteúdo, é claro. Mas é uma brincadeira, né? Pra quem conhece o Jornal Transformal, que é o meu outro canal, tá? E vê essa caçamba já... que assistiu o filme e viu essa caçamba ali, já entendeu a ideia. Bom, depois quando o José Castro Pereira, que ainda não era o Billy, ele tá escrevendo um contrato, né? E nesse contrato tem 3 coisas. Primeiro tem o Saber Global S.A. Para quem assistiu o episódio do Trote com o veterano Inácio, né, da primeira temporada, aparece, né, Saber Global S.A. Inclusive o Billy fala pro Cine não ligar para eles, né? O Billy que depois, que é o Jean de fato, né, no filme, ele pede pro Cine não ligar para Saber Global S.A. por causa... tem uma ligação, entende? E... nossa, tem uma ligação. Tô com muito piada hoje. Depois disso tem também 3 nomes, né? Eu acho que são nomes de testemunhas ou nomes de empregadores, eu não sei. Eu vou botar aí pra vocês verem o que é, tá? E aí aparecem 3 nomes. Aerosol de Ferro, Capitão Chinelo, que é o Jean, e Vastor. Vocês sabem o que é isso, né? É do filme Aranha 6, pra quem não sabe, tá? E depois, lá no finalzinho da folha, tem uma sequência de números. Essa é pra quem entende de música, tá? Primeira coisa, vamos transformar os números que estão lá em letras. Então o 1 é o A, o 2 é o B, o 3 é o C, o 4 é o D, por aí vai. Tá, começa com o número 6. O 6, ele é o F. O F, nos acordes do teclado, ele é o Fá. Então tem 6, 5, 5, os 3 primeiros números que eu lembro. Tem 6, 5, 5, então seria Fá, Mi, Mi, né? Então, se pegar isso e jogar no teclado, fizer toda essa transposição de número para letra, depois de letra para acorde, isso vira as notas daquela música que toca na abertura da maioria, ou de metade, eu não sei, dos episódios das Mariposas. Tem uma cena depois, com José Castro Pereira também, que tem 2 referências legais. A primeira é que está escrito bem embaixo, presidente. E o Jean, na vida real, né, o ator do José Castro Pereira e do Billy, ele tem um amigo que o apelido é presidente, né? Então ficou essa homenagem aí pro amigo do Jean. E também, o presidente também está naquele filme Hotel Ruanda, versão do sindicato, que mais pra frente eu vou falar, né, nas outras referências aqui desse filme, tá? Então ficou essa homenagem. E a outra coisa é que tem um calendário, e no calendário tá julho. Se a gente pegar julho e traduzir para o inglês, fica July. E July é a prima do Billy, sim, e Joel, que é a crush do Joel, né? Que eu acho um pouco errado, mas tudo bem. É a prima dos 3, né? Dos 3 irmãos, e tá aí referenciada no calendário de julho. Então, sabe aquele lugar em que o Joel, que não é o Joel ainda, né? Sabe aquele lugar que o Joel se esconde do policial, quando ele está correndo do policial? Aquele lugar é o mesmo lugar onde o Jacaré Owen apresentou o programa dele, o primeiro e, por enquanto, é o único, né? Programa dele, onde ele devorou aquela vítima, sabe? Que ele puxou a linha e na ponta da linha tinha R$2, aí veio uma pessoa, tentou pegar o dinheiro e tal, foi para debaixo da moita e foi devorado pelo jacaré. Essa mesma moita é onde o Joel se esconde. Então, tem uma cena alternativa, né, desse filme, que ela tá lá na cena da 4ª dimensão, que o Joel, ele estaria subindo numa árvore em vez de entrar no arbusto, né, e essa cena da árvore foi gravada antes, claro, e a roupa do Joel era outra, e tinha uma atriz, né, a Eduarda Costa, que ia socorrer, no caso, o Joel, né, quando, por exemplo, nessa hora, a alma do Joel já teria entrado no Juliano, né, que é o personagem ali, ele teria caído da árvore, porque ele não voa, vamos assim dizer, né? E pelo choque também, claro. E aí ele caía e a atriz, que é a Eduarda Costa, ela socorria, no caso, né? Mas o que acontece? Primeiro que a roupa do Joel, como eu falei, era outra. E eu tive que mudar a roupa dele, eu tava parecendo um padre. Segundo, eu me machuquei nesse dia, então eu não quis colocar isso no filme, sabe? Porque... Mas essa cena, ela tá na cena da 4ª dimensão, né? Quando o Billy, no caso da cena do Billy, né? Quando o Billy tá olhando
aquelas várias imagens, aparece em uma das imagens essa cena que não está no filme. E agora com a nova versão, da terceira parte do filme, a Eduarda Costa ela vai ser creditada no filme, né? Ela e um outro personagem que depois eu vou falar pra vocês. Eu acho que na segunda parte. Então, sabe o storyboard que eu falei que eu ia fazer da cena do Barata Verde e das outras cenas deletadas? O Barata Verde ia explicar que as mariposas elas iriam entrar em corpos independentemente de gênero. Vocês vão entrar em corpos onde a personalidade de vocês se encontram melhor. Então o Billy ia, como ele é o mais certinho, né? Ele ia, por exemplo, para o personagem mais certinho. O Joel, que era maloqueiro, ia parar num personagem maloqueiro. E o Sim, que é todo abobalhado, né? Ele ia parar num corpo mais abobalhado. Então faz sentido, por isso que o Sim é uma menina no filme, né? A explicação era para estar nessa cena do Barata Verde e no storyboard a gente vai ver isso. Então, os três vão se encontrar no filme e quando eles se encontram, antes de gravar, eu conversei com o Jean, né? Pra gente rir de propósito um do outro, para que a Ana Luísa, né, no caso a atriz do Sim, risse junto com a gente, para ficar bem natural. Por isso que quando a gente se encontra, a gente dá aquela risada, entendeu? Foi planejado ali entre nós dois, né, pra Ana Luísa rir de verdade, né? Porque senão ficaria um pouco... Eu acreditava que naquela época ia ficar um pouco forçado, então a gente combinou isso, né? E ficou bem legal. Depois o Joel, né, ele aponta assim, olha o Sim, que roupa é essa? Virou menina, né? Aí o Sim, pelo menos eu não pareço um ladrão. Aí o Joel, ladrão? Tipo ele? Isso então, galera, foi uma crítica a... Vocês sabem, né? O José Castro Pereira, que agora é o Billy, ele é um político e... Político, ladrão, vocês entenderam, né? Então, lembra que eu falei do número 3, do Joel, né? A relação? Isso acontece quando o Joel fala, cala a boca, Sim, e ele fala pela primeira vez. E ele fala 3 vezes nessa primeira parte do filme. Eu não sei se ele fala mais vezes nas outras 2 partes, isso a gente vai ver nos outros vídeos, né? Mas a primeira parte ele fala 3 vezes, e essa é a primeira. Novamente, voltando ao storyboard do Barata Verde e tal, sabe aquela parte em que o Billy, agora humano, né, vai dizer o nome do caçador, né, que é Jorge Espoleta, ele tampa a boca do Sim. Por que isso acontece? Isso não foi explicado no filme. Então, isso era pra estar lá na cena do Barata Verde, onde o Barata Verde ia falar o nome verdadeiro do caçador. E o Cine ia se matar de rir, ele ia dar uma gargalhada infinita. Então, eles passando por isso, né, nessa cena ali, o Billy tampou a boca do Cine por causa disso, né? Então, quando sair o storyboard das cenas, aí vai ser explicado isso tudo, entendeu? Então, chega aquela cena em que aparece o policial de novo, né? Aí, ele fala que tá todo mundo atrás do caçador. Aí o Sim fala, todo mundo quem? Aí aparece o exército, assim, sabe aquela marcha que aparece? Isso é de um episódio da série das mariposas, da abertura, né? Não sei se é 1 ou 2, mas aparece, né, como referência no filme. Voltando para as mariposas, né? Agora tudo preto, né? Porque eu não sei porque que na época eu não mostrava elas nesses momentos, mas tudo bem. O Joel fala, cala a boca Sim, pela segunda vez. Agora indo para a cena do caçador, né? A primeira cena do caçador, que ele fala do livro, que ele vai atrás e tal. Essa cena, ela teve 3 versões e teve 2 atores. Como assim 2 atores? Originalmente era pro ator do caçador ser o Mick Botametti, mas por direitos e tal, porque ele, por causa do trabalho dele e tal, né, acabou que a gente teve que trocar o ator pelo Marlon Merizio. E essa cena do caçador... Então foram 4 vezes, né? Foram 4 vezes, 4 versões. Mas com o Marlon Merizio foram 3. Né? A primeira versão ele gravou lá no Museu da Cultura Italiana, onde o Jacaré Owen aparece na maior parte do filme, inclusive. A segunda versão foi na cantina italiana, um quarto da cantina, onde tem essa cena aqui, ó. Conversa de borboletas! Apoio. Funerária menos 1, quanto menos melhor. E a versão que está no filme foi feita num rancho, que agora é o meu estúdio, né? Esse estúdio aqui, ele não era assim, né? Ele era um rancho inteiro, a gente dividiu, o rancho ficou pra lá, né? Atrás da câmera, no caso. E aqui é o estúdio. E essa versão aí que tá no filme. E outra coisa, sabe aquele crânio que aparece nessa cena? Ele tem nome, que é Osni.
E aí, ele já apareceu no jornal também, né? No Trick or Treat, né? Quando eu fiz o Motoqueiro Fantasma, era o crânio no caso, era o Osni. E ele vai aparecer em Trio Magia também, né? Inclusive... Enfim, o Osni, ele aparece, ele participa de várias produções da Cineato, né? Quando o tema envolve crânio, caveira, essas coisas, ele tá ali sempre, né? Quando o caçador tá passando um paninho na espingarda, a cor do paninho é azul. Por que é azul? Sim, foi proposital, porque isso prenuncia a primeira mariposa das 3 em que o caçador vai encontrar no filme, que no caso foi o Billy, né? Depois o caçador vai embora e quem aparece? O jacaré, pois é. E a cena dele, aquela piada no caso, ela foi improvisada no momento, né? Foi ideia do Marlon. O Marlon faz bastante isso, ele improvisa a piada no momento e tal, né? E essa pequena cena, ela tem 2 versões também. Ela tem a versão que foi pro filme, que é essa ali, que ele fala que morreu de fome e tal. E tem uma versão que tá no primeiro trailer, que vai lançar, ou já lançou no canal, em que o jacaré tenta apagar a vela. Só que ele não consegue, né? Porque ele é um fantoche. Como é que um fantoche vai apagar uma vela, né? E aí ele pega e vai embora. Então tem essas 2 versões também da cena do jacaré. E essa versão que não foi pro filme, ela tá no primeiro trailer. Joel fala: "Cala a boca, Sam!" Pela terceira vez. Então o Joel já foi embora e o Billy e o Sim foram pra floresta. E aí eles conversando, o Sim menciona um tal de filme Hotel Ruanda. Esse filme, galera, é um filme que existe de verdade e foi parodiado pelo Jean, meu primo, né? Que tá no filme, que é o Billy no filme. Foi parodiado e foi feita essa referência, né? Pelo Sim. Mas daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre esse filme, né? Essa versão paródia do filme, no caso, né? Em que o Sim comenta no filme. Bom, como vocês sabem, eu sou o responsável pela voz das 3 mariposas no filme, na série, em tudo, né? Mas tem um momento no filme, um único momento, em que o Sim fala a seguinte frase: Acho que não sei, mas provável que talvez. Que é a frase clássica dele, né? Essa única frase no filme inteiro é a única frase em que eu não dublei. Quem dublou foi a Ana Luísa, que é a atriz que fez o Sim humana. Foi só uma brincadeira que eu quis fazer mesmo no filme, né? A Ana Luísa dublando o Sim mariposa, né? Depois o policial, ele encontra o Joel, né? Ele tá parado, inclusive, e ele entrega uma luva. Essa luva é a luva do Michael Jackson. Por que ele entrega uma luva do Michael Jackson pro Joel? Porque pra quem me conhece sabe que eu já fui cover de Michael Jackson entre 2012 e 2014, né? Antes de lançar o CD 9 anos. E aí fiz uma referência e tal. E aí o policial, ele fala que esqueceu isso na festa de Aruba. A festa de Aruba, assim como o Homem de Ferro virou Aerosol de Ferro na Aranha 6, festa de Arromba, como o Homem de Ferro fala isso no filme dele, virou festa de Aruba, né? Que não foi falado no Aranha 6, inclusive, mas nesse filme é mencionado pelo policial. Voltando àquele filme do sindicato, né? No caso a paródia do Hotel Ruanda, o Sim, ele fala pro Billy que achou uma cena engraçada, né? Que é a parte que tem um personagem que sai correndo e grita: assassinaram o presidente, assassinaram o presidente. Na paródia do sindicato, né? Essa cena foi protagonizada pelo Jean, que no caso é o Billy. Então tem essa conexão, entendeu? E por fim, nós temos aquele momento em que o Sim e o Billy estão conversando, eles param, né? E o Sim começa: por favor, por favor, por favor, por favorzinho. E o Billy acaba aceitando, né? Isso acontece naquele episódio do trote, né? Com o veterano Inácio e tal. Lá acontece esse momento também. Então isso foi referenciado no filme. Acabou. Que pena. Bom, já que acabou, espero que tenha gostado desse vídeo, tá? Eu vou trazer mais 2 partes, né? A parte 2 e a parte 3, né? Que daí seriam referências da segunda parte e da terceira parte do filme. Eu ia fazer um vídeo só, mas vai ficar muito grande, vai ficar muito cansativo de gravar e de editar. Então eu resolvi... E também porque a terceira parte ela vai relançar, né? Então eu quero trazer junto, mais ou menos, as 2 coisas, né? As curiosidades e o próprio filme, a própria terceira parte do filme. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Tô morrendo de calor aqui, porque no meu estúdio não tem ar-condicionado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, tá? Pra não perder nada. E deixem um like. O like é importante, hein? Tá bom? Então é isso, galera. Coiato se despede. Ah, vocês voltaram, né?